Canal Gameplay, escute áudio novel. Se inscreva. Veja essa gameplay irada enquanto escuta. Sistema de Inteligência Diária. Parte 70. Capítulo 462. 3 navios de guerra da classe Fernando esmagaram-se sobre os destroços que ainda não haviam se dissipado na superfície do mar, continuando seu avanço. A ilha principal já estava à vista. Toda a ilha estava envolta num casulo de luz dourada e translúcida. A luz não era ofuscante, mas transmitia uma sensação de pressão que fazia com que a pessoa prendesse a respiração inconscientemente. Runas fluíam lentamente pela superfície da cortina de luz. Essa era uma proteção concedida pessoalmente por uma divindade, ou pelo menos, aos olhos das pessoas comuns, deveria ser assim. Dentro da ponte, Alvin deu uma ordem provisória. Teste o disparo de um projétil de alto poder explosivo. A torre ajustou seu ângulo e o carregamento foi concluído. Bum! O projétil explodiu no instante em que entrou em contato com a cortina de luz. No entanto, as chamas se espalharam pela superfície da barreira, e a onda de choque foi completamente absorvida, causando apenas uma ondulação na camada de luz dourada, como uma pedra caindo no centro de um lago. A cortina de luz não foi danificada, pelo contrário, ficou mais brilhante após absorver a energia. Louis parou em frente à janela lateral e pegou um par de binóculos de alta potência. Ao olhar através da cortina de luz, ele viu a verdadeira linha costeira da ilha. Dezenas de milhares de fiéis vestidos de branco ajoelharam-se densamente ao longo da costa em camadas sucessivas, desde os recifes até a linha da maré. A parte inferior de seus corpos já havia se fundido com a terra, transformando-se em veios dourados semelhantes a raízes abaixo dos joelhos, que penetravam profundamente na areia. Mãos erguidas, cabeças inclinadas para trás, lábios que se abriam e fechavam em silêncio. A cada ritmo de suas orações, os vasos sanguíneos em seus corpos cintilavam com uma tênue luz dourada. A vitalidade estava sendo drenada, fluindo pelas raízes até a terra, e então puxada por alguma força para finalmente ser injetada na cortina de luz no céu. Eles eram magros e ocos, mas mantidos em um estado de excitação anormal pelas flores douradas em forma de pena, como lenha em chamas. Não se apagavam até estarem completamente exaustos. Saco de pé ao lado de Louis, apertou inconscientemente o cabo de sua espada, sua voz carregada de clara raiva. O que eles pensam que as pessoas são? Pior que gado. Alvin falou em voz baixa, este é um escudo da fé. Enquanto esses crentes estiverem vivos, a barreira não falhará. Se atacarmos à força, precisaremos consumir mais da metade de nossas reservas de munição e bombardeá-la continuamente por pelo menos 3 dias. Louis baixou os binóculos e balançou levemente a cabeça. Não se enganem. Eles não são crentes, nem são soldados. São combustível descartável. Alguém na ponte engoliu em seco sem perceber. Louis se virou. Carregar azul profundo tipo 4, detonação aérea. A ordem foi transmitida rapidamente e a bateria lateral ajustou sua elevação. Puf, puf, puf. Os projéteis descreviam arcos no ar, explodindo um após o outro bem acima da cortina de luz, mas não havia chamas. Uma névoa azul profunda se espalhou pelo ar, dissipando-se lentamente com a brisa do mar. Não possuía energia cinética, simplesmente seguindo o fluxo de ar para penetrar silenciosamente no interior da cortina de luz dourada. Uma aura gélida rapidamente cobriu toda a costa. Um fiel na margem, que orava em voz alta, inspirou a primeira baforada da névoa azul. Seu corpo enrijeceu ligeiramente, suas pupilas dilataram e, em seguida, ele perdeu o foco rapidamente. A ressonância espiritual que mantinha um estado fanático foi abruptamente interrompida, e os sinais neurais esfriaram repentinamente. Suas mãos que estavam erguidas caíram, suas orações se transformaram em murmúrios intermitentes, em seguida, todo o seu corpo desabou para a frente. Imediatamente depois, o segundo, o terceiro, vários grupos de figuras começaram a perder o apoio. Olhando da ponte, a multidão que estava grudada na praia como pregos desabou em uníssono no instante em que a névoa azul os envolveu, como um campo de trigo maduro sendo varrido por uma foice invisível a partir de uma extremidade do horizonte. Dezenas de milhares de pessoas caíram em sono profundo simultaneamente em questão de segundos. A luz dourada nos vasos sanguíneos rapidamente se apagou, recuando ao longo das raízes, e finalmente se extinguiu por completo. A cortina de luz no céu começou a cintilar. Ping, um som curto e nítido de estilhaçamento ecoou. Aquele escudo dourado que outrora bloqueara uma saraivada de tiros de bateria naval, desintegrou-se como uma casca de ovo estilhaçada, transformando-se num céu repleto de pontos de luz e dissipando-se lentamente ao vento. A ilha ficou exposta, sem qualquer proteção, diante da frota de aço. Louis baixou os binóculos. Preparem-se para o pouso. A lancha de desembarque a vapor avançou sobre a cabeça de praia, o casco produzindo um baque surdo na água rasa. A pesada rampa de ferro atingiu a praia ao ser baixada, produzindo um som oco e nítido. Os cavaleiros da Maré Vermelha, portando rifles de essência de magma com baionetas, desembarcaram na praia um a um, espalhando-se rapidamente para ocupar uma linha de batalha em forma de leque. A névoa fria deixada pelos projéteis de gás folha de gelo ainda não havia se dissipado, e o ar estava impregnado com um cheiro seco e empoeirado, como poeira acumulada em um antigo armazém durante anos. Reynolds, o capitão cavaleiro da vanguarda, foi o primeiro a desembarcar. Ele mal havia dado 2 passos quando seu pé escorregou e seu corpo foi lançado para frente, quase caindo. O que o fez tropeçar não foi uma pedra, mas uma figura humana. Um crente vestido de branco jazia de lado na areia, ainda ajoelhado. Tudo abaixo dos joelhos havia desaparecido, substituído por um emaranhado de raízes grossas que se estendia das pernas decepadas e penetrava profundamente no solo. A névoa da folha gelada o havia deixado em coma profundo, saliva verde escorria do canto de sua boca, e seu peito subia e descia fracamente, provando que ele ainda estava vivo, embora não por muito tempo. Reynolds o ultrapassou e continuou em frente.
Até onde a vista alcançava, toda a praia estava coberta por essas criaturas meio humanas, meio árvores, em poses variadas porém excessivamente silenciosas, como um campo de plantações estranhas arrancadas por uma tempestade. Ele pisou na areia branca, e a sensação sob os pés o fez parar. Em vez de uma leve sensação de afundamento, uma série de estalos nítidos vinha claramente de debaixo de suas botas. Reynolds franziu a testa, os pelos das costas se eriçando lentamente. Ele gritou: Ike, vem aqui! O aprendiz de alquimista que acompanhava o grupo correu até eles, com o olhar tenso por trás dos óculos de proteção. Ele não tocou o chão com as mãos, mas pegou uma pá dobrável e recolheu uma pá cheia de pó branco. O pó era excessivamente fino, mal mantendo a forma na pá. Ike tirou um tubo de ensaio de vidro da bolsa de couro que carregava na cintura, desenroscou a tampa e cuidadosamente pingou uma gota da solução reveladora roxa. O líquido começou a agitar-se no momento em que entrou em contato com o pó. Uma coluna de fumaça preta subiu, acompanhada por um cheiro fétido de penas queimadas. Ike soltou um engasgo seco, o som abafado pela sua máscara de gás. Ele encarava o líquido da reação que mudava rapidamente no tubo de ensaio, com os dedos tremendo levemente. Capitão. Sua voz estava tensa. Isto não é areia. Há resquícios de almas. Ele usou a ponta da pá para afastar o pó da superfície. Por baixo, havia o mesmo branco horripilante. Isto é cinza de ossos. Um breve silêncio se espalhou pela equipe. Ike respirou fundo e terminou a frase. Todo o lamaçal está pavimentado com cadáveres moídos. Essas plantas drenam a vida e decompõem os corpos também. Este lugar realmente devora pessoas sem cuspir os ossos. Vários cavaleiros levantaram os pés inconscientemente, como se temessem que o chão sob seus pés ganhasse vida de repente. A equipe continuou avançando para o interior. Ao atravessar aquela multidão de esculturas de raízes adormecidas, a paisagem de repente se abriu. Árvores altas se erguiam em ambos os lados da estrada, com cascas de um dourado uniforme e puro, e folhas farfalhando suavemente ao vento como camadas de fina folha de ouro. Um jovem cavaleiro não pôde deixar de sussurrar. É realmente muito bonito. Reynolds deu um tapa na parte de trás do capacete. Cala a boca. Ele sacou seu punhal e caminhou até a árvore mais próxima. Verifique a amostra. A lâmina cortou a casca e um líquido quente e carmesim jorrou repentinamente, cobrindo diretamente os óculos de proteção de Reynolds e escorrendo pelas frestas de sua armadura. O tronco da árvore se contraiu violentamente, e um grito agudo e distorcido irrompeu de dentro, como de alguém que tivesse tido a garganta cortada. O chão se abriu quando feixes de raízes aéreas douradas irromperam da terra, enrolando-se freneticamente nas pernas e articulações de Reynolds. As extremidades das raízes se abriram, revelando peças bucais carnudas em forma de ventosa que roíam a armadura de liga metálica das pernas, produzindo um som estridente e irritante. O ritmo cardíaco de Reynolds acelerou por um instante. Ele usou o ki de batalha para queimar as raízes em suas pernas e olhou para Ike. Ike engoliu em seco e respondeu imediatamente. Estrutura à base de carbono, teor lipídico extremamente alto. O fogo alquímico vai funcionar. Reynolds recuou meio passo para sair da linha de fogo, e as tropas com lança-chamas pesados avançaram. Chamas alquímicas vermelho-alaranjadas irromperam, engolfando instantaneamente a árvore dourada que gritava. Estalos densos vinham de dentro das chamas, e o cheiro de gordura queimada era nauseante. Poucos segundos depois, o tronco parou de se contorcer e desabou em um monte carbonizado, enquanto as raízes que se enrolavam nas pernas de Reynolds rapidamente murcharam e caíram. Reynolds chutou os restos carbonizados aos seus pés, sacudiu as botas e olhou para a equipe. Lembrem-se disso. Queimem tudo à vista. Não economizem combustível. Continuem avançando. Assim que a equipe de assalto deixou a floresta queimada, a temperatura do ar subiu visivelmente. Não era o calor do sol, mas uma sensação úmida e sufocante de ar sendo respirado repetidamente em um espaço fechado. Uma área urbanizada surgiu à frente, mas a atmosfera era extremamente sinistra. Apresentava uma forma macia e inchada, como uma área inteira de tecido carnoso que havia sido amadurecida à força. As casas não foram construídas, mas sim cultivadas. Silhuetas gigantes de membros estavam entrelaçadas umas com as outras, parecendo coxas, braços ou órgãos subdesenvolvidos, unidas por raízes grossas e protuberando em cápsulas carnudas ovais. A superfície estava coberta por uma membrana translúcida que subia e descia ligeiramente com a respiração. As chamadas janelas eram meramente fendas estreitas e compridas. O tecido nas bordas das fendas se contraía e fechava periodicamente, assemelhando-se mais a pálpebras piscando. O ar estava quente e úmido, com um cheiro pegajoso de peixe, como se tivessem entrado na cavidade corporal de alguma criatura gigante. Uma espessa camada de muco semissólido cobria o chão. A cada passo, as solas de suas botas arrancavam longos e finos fios que se rompiam, produzindo um som fraco, porém incômodo. As ruas estavam repletas de moradores cujos corpos da parte inferior estavam fundidos aos edifícios, seus corpos fixados às paredes, revelando apenas a parte superior do torso. Suas cabeças pendiam baixas, imóveis, como uma fileira de figuras de cera esquecidas. Reynolds ergueu a mão para sinalizar que diminuíssem a velocidade. Assim que a equipe se aproximou a 20 passos de distância, as figuras de cera se moveram simultaneamente. Suas cabeças se ergueram e seus rostos, antes inexpressivos, começaram a se contorcer violentamente. Os músculos se agitaram e se reorganizaram sob a pele, como se um par de mãos invisíveis estivesse amassando argila úmida e macia. Em segundos, o primeiro rosto terminou de ser moldado. Era o rosto de Reynolds. Não apenas as feições, mas até mesmo a antiga cicatriz sob a sobrancelha esquerda foi reproduzida sem o menor erro. Ao ver isso, Reynolds prendeu a respiração. Imediatamente depois, a mudança se espalhou. Milhares de rostos tomaram forma de uma só vez, transformando-se nas representações de pessoas que os cavaleiros conheciam, camaradas caídos, parentes distantes. Até mesmo os próprios cavaleiros.
o ar começou a vibrar. Zumbido. Milhares de bocas se abriram e fecharam simultaneamente, como uma ressonância de baixa frequência formada pela sobreposição de inúmeros tons confusos. Por quê? Dê-me o seu. Eu também quero. Eu também quero. As vozes refletiam e ecoavam pelas ruas, misturando-se numa tempestade de murmúrios cuja origem era impossível de distinguir. O focinho do jovem cavaleiro baixou enquanto ele encarava o rosto familiar à sua frente, a garganta apertando. Mamãe. Naquele instante, um rugido abafou tudo. Nesse instante, um veículo blindado de comando abriu caminho em meio à lama no chão e forçou sua passagem para a frente da fila. A vibração dos trilhos interrompeu aquela ressonância sinistra. A torre blindada no telhado se ergueu e o conjunto de alto-falantes alquímicos foi ativado. Uma sirene aguda e de alta frequência rasgou o ar, causando um claro impacto físico. Era uma combinação de um agente repelente atomizado misturado com extratos de folha de gelo e frequências sonoras especificamente projetadas para interromper a ressonância mental. Os moradores da rua gritaram estridentemente em uníssono. Os rostos que acabavam de ser moldados pareciam figuras de cera chamuscadas pelo calor intenso, amolecendo e desmoronando rapidamente, transformando-se novamente em amontoados de carnes sem feições. Os cavaleiros despertaram sobressaltados, com suor frio escorrendo pelas costas. A voz de Luís soou pelo alto-falante. São ilusões. São apenas monstros com inveja da sua aparência humana. 300 metros à frente, lança-chamas em toda a área. Queimem. As chamas avançaram pela rua. As estruturas carnudas carbonizaram rapidamente devido à alta temperatura, e o ar ficou impregnado com o cheiro de queimado. A cidade perdeu sua forma no incêndio, restando apenas uma ruína retorcida e desmoronada. Quando a limpeza estava quase concluída, o chão começou a tremer repentinamente. A névoa se dissipou pela frente, e um regimento de cavalaria pesada irrompeu de entre as ruínas e a terra queimada. Mais de 300 costureiras conectadas por espinhos avançaram em um único ritmo. Seus corpos haviam sido expandidos à força, e a fronteira entre homem e animal havia sido completamente apagada. Os membros foram grosseiramente costurados em lugares onde não pertenciam, e suturas grossas expeliam continuamente um líquido vermelho escuro durante a corrida. O monstro que estava bem na frente era uma cabeça mais alto que os outros da sua espécie. 6 braços brotavam de seus ombros e costas, e a parte inferior do corpo era uma estrutura de centauro montada à força. Seus 4 braços principais brandiam cada uma espada pesada e serrilhada do tamanho de uma porta, enquanto os outros 2 braços pendiam ao lado e nas costas, balançando com sua corrida. Soltou um rugido caótico e estridente, mas sua velocidade era normalmente alta. Um tanque de reconhecimento leve da vanguarda da Maré Vermelha foi o primeiro a ajustar sua direção, e sua metralhadora montada no veículo abriu fogo. As balas varreram densamente o monstro, apenas respingando algumas gotas de sangue na camada de gordura costurada que tinha meio metro de espessura. No instante seguinte, o monstro já estava perto. 4 braços grossos agarravam simultaneamente a base da torre do tanque. Acompanhada pelo som ensurdecedor de metal rasgando, a torre foi arrancada de seu anel e girada para atingir o flanco. O casco, perdendo seu armamento, tombou violentamente para o lado. Essa cena causou um breve atraso na linha de infantaria atrás. Reynolds já havia avançado para a frente de batalha. Regimento dos cavaleiros, avancem e massacrem. Ele desembainhou sua motosserra, cujos dentes soltaram um rugido baixo ao ligar. Mais de 100 cavaleiros da Maré Vermelha, trajando armaduras de placas vermelho escuras padronizadas, saíram das fileiras. A energia de batalha se acendeu ao mesmo tempo. Tons de carmesim, azul celeste, cinza e outras cores irrompiam deles como chamas materializadas, distorcendo o ar com a onda de calor. Uma costureira brandia uma espada pesada em direção a uma cabeça. O cavaleiro da Maré Vermelha que a enfrentou empunhou sua espada com ambas as mãos, sem se esquivar nem se esquivar. Bum! Um estrondo alto ecoou, e rachaduras semelhantes a teias de aranha apareceram sob os pés do cavaleiro, mas ele não recuou um único passo. A energia de batalha carmesim que o envolvia surgiu instantaneamente, resistindo à força a uma energia monstruosa que excedia em muito a sua própria. Muito lento. A espada longa desembainhou um feixe de luz carmesim estendendo-se por vários metros, dividindo aquele corpo inchado em 2 ao longo da linha central. Os órgãos foram despedaçados pela explosão da energia de batalha. O cadáver ainda se contorcia ao cair, e mais costureiros avançavam. Membros decepados se contorciam no chão, tentando se reconectar, e o campo de batalha rapidamente se transformou em uma área de combate corpo a corpo caótica. Abram caminho. O rugido dos motores abafava tudo. Mais de uma dúzia de tanques a vapor pesados avançaram para o campo de batalha pelas laterais, sua blindagem pesada esmagando as ruínas. Aquele centauro de 6 braços se virou, tentando girar o aço mais uma vez. Quando suas palmas tocaram a superfície da armadura, faíscas elétricas branco-azuladas repentinamente brilharam. A armadura reativa de choque elétrico da alquimia foi acionada. Os músculos do monstro carbonizaram e se contraíram instantaneamente sob a alta voltagem, congelando seus movimentos. O rolo compactador rotativo na frente do veículo começou a funcionar, seu tambor com pontas puxando a parte inferior do monstro para dentro. A estrutura da perna do cavalo foi instantaneamente despedaçada, e carne e sangue foram espirrados no ar. Reynolds olhou para o campo de batalha. Eles têm membros demais. Bombas adesivas impeçam seus movimentos. Espuma alquímica branca foi lançada das fileiras traseiras cobrindo a linha de frente. Braços e pernas extras rapidamente se enroscaram na cola. Quanto mais os monstros se debatiam, mais seus membros se emaranhavam, alguns chegando a se transformar em bolas de carne imóveis. Reynolds guardou sua motosserra, artilharia, limpem o terreno. Chamas brancas caíram do céu. O adesivo e a gordura entraram em combustão simultaneamente, chamas de fósforo branco queimaram a pele e penetraram na medula óssea.
Os monstros acorrentados não conseguiam rolar, apenas sibilavam e rugiam no fogo intenso. Poucos minutos depois, restavam apenas restos carbonizados na estrada. Tanques pesados esmagaram-nos, o som de estilhaços secos vindo de debaixo das esteiras. Os cavaleiros de Ki da batalha reagruparam suas fileiras, ainda respirando com dificuldade. A escotilha do veículo blindado de comando abriu-se lentamente, e a voz de Luiz soou pelo amplificador, abafando os sons restantes do campo de batalha. As ameaças ao redor foram eliminadas. Deixem-nas para as tropas de reforço. Seu olhar percorreu os restos ainda fumegantes, pousando na distante cidade sagrada envolta em luz dourada. Vanguarda, sigam-me e continuem o avanço. Direto para a Valonia. Capítulo 463. O restante da Legião da Maré Vermelha ainda estava eliminando os monstros e plantas de esporos remanescentes nos arredores da cidade sagrada, com seu ritmo de avanço intencionalmente reduzido. Entretanto, Louis liderou uma centena de elites da Maré Vermelha trajando armaduras vermelhas padrão, enquanto eles eram os primeiros a atravessar os portões da Cidade Santa. Não havia ruas dentro da cidade, sob seus pés, havia uma camada de tecido rosa macio e escorregadio. A cada passo, as solas de suas botas criavam uma sensação pegajosa e repuxante, produzindo um som fraco, porém inquietante. O ar estava pesado e turvo, impregnado com um aroma pungente de essência usada para mascarar o cheiro de carne podre e cadáveres que constantemente vazava do subsolo. A armadura carmesim da Maré Vermelha destoava daquele espaço alienígena. Quase uma centena de cavaleiros extraordinários avançava em intervalos regulares, seus canos e lanças sempre apontados para a frente e para os flancos. Seus passos rítmicos eram baixos, criando uma perigosa sensação de desalinhamento com o som úmido do solo carnudo. Sob as viseiras dos cavaleiros da Maré Vermelha, seus filtros funcionavam simultaneamente. As máscaras de gás folha de gelo tipo 3 emitiam um som sibilante fraco e constante. Brilhos azuis tênues iluminavam em uníssono os corredores escuros de carne. Sem eles, suas mentes teriam entrado em colapso há muito tempo. De repente, o corredor à frente estremeceu e, em seguida, a parede carnuda no final foi violentamente arrancada. Uma torrente verde-dourada surgiu. Era a cavalaria pesada dos monstros de costura. E eles eram claramente muito mais poderosos do que aqueles que estavam fora da cidade sagrada. Eles pisoteavam o chão macio, espalhando gosma rosa a cada passo. Seus rugidos ecoavam repetidamente pelo corredor, como se estivessem vindo de todas as direções ao mesmo tempo. A formação da Maré Vermelha não recuou. Escudos vermelhos foram erguidos simultaneamente, pesados escudos em forma de torre se encaixando para formar uma muralha de escudos compacta. Os escudos foram abaixados, as coronhas pressionadas contra os ombros e as armas de haste surgiram pelas aberturas, com as lâminas apontadas para as figuras deformadas que se aproximavam. Vaio estava bem na frente. Ele desembainhou sua espada longa e a cravou com o dorso da mão na camada escorregadia de terra rosada e carnuda sob seus pés. Conforme a lâmina penetrava, o chão tremia levemente como um órgão interno perfurado. Formar fileiras. No segundo seguinte, os circuitos de energia de batalha dentro de seu corpo se iluminaram simultaneamente. Uma luz carmesim irradiou de seu peito como uma onda de calor comprimida liberada repentinamente, formando um escudo hemisférico translúcido ao seu redor. A primeira onda de monstros de costura se chocou contra ele. Bum! Um rugido surdo e estrondoso ecoou pelo corredor, e ondulações visíveis se espalharam pela superfície do escudo. O impacto imenso reverberou pelo chão, fazendo com que até mesmo os cavaleiros na última fila sentissem um tremor sob seus pés. Contudo, Vairyu não recuou um único passo. Seus pés pareciam soldados ao chão enquanto seu escudo de Ki de batalha absorvia toda a energia cinética do ataque frontal. Em vez disso, os primeiros monstros costurados a atingir o alvo perderam o equilíbrio sob a força contrária. Seus ossos emitiram estalos nítidos e, como moscas esmagadas de frente, deslizaram pela parte externa do escudo. O olhar de Vairyu permaneceu calmo. Empurre. Por trás do escudo, os cavaleiros da Maré Vermelha avançaram meio passo em uníssono, brandindo suas lanças. As pontas da lança quebra-demônios perfuraram com precisão as partes mais descoordenadas dos corpos dos monstros. As pontas das lanças penetraram na carne, e os monstros costurados atingidos desabaram em convulsões. Seus membros perderam o controle, sua intenção de se regenerar interrompida à força pelo atributo quebra-demônios, antes de serem instantaneamente consumidos pelas chamas dos lança-chamas. A linha avançou firmemente. Nesse instante, uma figura azul escura surgiu repentinamente da lateral do escudo. Saco empunhava uma espada longa com uma energia de batalha azul profunda envolvendo a lâmina como a de uma besta, seguindo uma trajetória vibratória irregular. Um monstro de costura com 8 braços tentou fechar os braços para esmagar Saco em seu abraço. Essa espessa camada de gordura e músculo foi suficiente para resistir a intensos disparos de metralhadora. No entanto, Saco interrompeu o movimento antes que a porta pudesse fechar, chegando tão perto que quase a tocou. Guinchado, um golpe horizontal da lâmina decepou diretamente as duas patas traseiras inferiores do monstro, fazendo com que seu corpo maciço perdesse o equilíbrio e tombasse para a frente. Saco aproveitou a oportunidade para recuar e se virar, sua lâmina caindo. A cabeça, costurada de forma torta, foi aberta como um melão maduro. Sangue e gosma jorraram, apenas para serem instantaneamente vaporizados pela energia da batalha. Os cavaleiros da Maré Vermelha que estavam por perto seguiram o exemplo rapidamente.
Eles não conseguiam derrotar monstros com a mesma facilidade que Saco. Eles não buscavam abates individuais, seguindo rigorosamente uma formação de batalha de 3 homens. Uma pessoa bloquearia a frente para estabilizar o centro de gravidade do monstro, outra se concentraria em decepar os membros inferiores para destruir sua mobilidade, e a última desferiria o golpe final decapitando ou destruindo seus núcleos vitais. Em pouco tempo a formação de batalha centrada em Vairyu havia se transformado em uma eficiente máquina de moer carne. Os cadáveres dos monstros se amontoavam no chão, camada por camada. Membros decepados, torsos fatiados e fragmentos ainda se contraindo estavam misturados. Os cavaleiros da Maré Vermelha os pisoteavam repetidamente, espremendo sucos turvos e viscosos. Mas mesmo assim o número de monstros não diminuiu, eles continuaram a entrar em grande número. As paredes carnudas de ambos os lados se projetavam repetidamente, apenas para serem rasgadas pela força interna. Novos monstros costurados foram espremidos diretamente da estrutura arquitetônica, com vasos sanguíneos e face ainda presos, enquanto avançavam, tentando abrir uma brecha em meio ao caos. Mantenham a formação. A voz de Vairyu se elevou acima do fragor do campo de batalha. Não se dispersem. O escudo de energia vital carmesim permaneceu firmemente ativado, bloqueando impactos frontais repetidamente. Embora os cavaleiros da Maré Vermelha não tenham sofrido baixas, sua velocidade de avanço diminuiu significativamente. Eles eram obrigados a limpar repetidamente o mesmo local, como se estivessem subindo um rio em um canal estreito que se enchia constantemente de lodo. Cada passo dado exigia o dobro do tempo para limpar a área. Os monstros desta cidade viva pareciam infinitos. Os monstros costurados eram como baratas, rastejando para fora de cada fresta num fluxo contínuo. Droga! Vairyu rangeu os dentes, o cabo da espada fazendo um leve ruído de fricção contra a palma da mão. Saco, limpe o lado direito. Não deixe que cheguem perto do Lorde. Em meio a esse impasse acalorado, Lui permaneceu de pé no centro do grupo. Ele podia sentir algo tomando forma nas profundezas da Cidade Santa. Aquela aura lhe causava repulsa instintiva, mas ao mesmo tempo desencadeava uma ressonância precisa com o seu coração primordial. Lui sussurrou para si mesmo, como esperado, tudo aqui é uma extensão daquele lugar. Ele levantou o pé e deu um passo à frente, cruzando diretamente a borda do escudo que Vairyu estava tentando desesperadamente manter. Houve um breve momento de desordem no final da fila. Lorde Lui. Vairyu girou, seu escudo de energia de batalha oscilando violentamente. É muito perigoso lá na frente, deixe-me. Fique aqui, disse a voz de Lui através da máscara de proteção, desprovida de qualquer oscilação emocional. Ele simplesmente deu esse passo com calma, saindo da zona de defesa absoluta protegida pelo escudo carmesim. As pupilas de Vairyu se contraíram bruscamente. Meu senhor! Vários monstros gigantes de costura que estavam à espreita na borda do escudo imediatamente notaram esse alvo isolado. Eles emitiram guinchos estridentes e excitados. 3 foices de osso do tamanho de painéis de portas, carregadas por um vento fétido, golpearam a cabeça de Lui simultaneamente pelos pontos cegos superior, esquerdo e direito. Mas Lui não se esquivou. Ele nem sequer piscou, aparentemente alheio ao perigo. Ele apenas virou ligeiramente a cabeça, e naqueles olhos antes profundos, um lampejo de brilho dourado derretido, como pupilas em fenda, acendeu-se instantaneamente. Era o olhar absoluto de um predador da era primitiva, no topo da cadeia alimentar, observando de cima as formas de vida inferiores. Os lábios de Lui se moveram levemente. Vá embora. Ondas invisíveis se espalham tendo-o como centro. Um impacto profundo se abateu sobre nós naquele instante. Os 3 monstros gigantes de costura que saltavam no ar congelaram instantaneamente. Então seus corpos explodiram abruptamente, expelindo uma bile verde e fétida. Eles não haviam sofrido nenhum ataque físico. Simplesmente aconteceu que seus sistemas nervosos, incapazes de suportar o medo proveniente das profundezas de seus instintos, sobrecarregaram e entraram em colapso por conta própria. Baque. Os 3 corpos enormes caíram pesadamente aos pés de Lui como marionetes com os fios cortados, como se suas vontades tivessem sido drenadas. Lui os ignorou e continuou em frente. A cada passo que dava, aquele círculo invisível de pressão dourada avançava. A densa e sedenta matilha de monstros costurados à frente agia como um grupo de ratos encontrando seu inimigo natural. Eles emitiram gemidos baixos e entrecortados e se apressaram para recuar para os lados. Aqueles que foram um pouco mais lentos tiveram seus corpos desintegrados diretamente sob a pressão, seus órgãos internos estourando e se transformando em uma pilha de pasta de carne disforme. O corredor, antes congestionado, foi aberto à força. Um corredor reto e largo tomou forma sob os pés de Lui. Atrás dele, a mão de Vairyu que sustentava o escudo congelou no ar. Aquela camada de luz carmesim de que de batalha parecia mais redundante do que nunca. Ele observou a figura à sua frente. O ar ao redor de Lui oscilava levemente mesmo sem brisa, e por onde ele passava 10.000 monstros recuavam. Os cavaleiros da Maré Vermelha ao redor também pararam seus movimentos, suas mãos apertando instintivamente suas armas e em seguida afrouxando-as. Saco murmurou em voz baixa, suas palavras quase totalmente abafadas pelo capacete. Quem é, afinal, o nosso senhor? Vairyu respirou fundo, reprimindo à força as emoções que fervilhavam em seu peito. Não pare. Ele reestabilizou o escudo, sua voz retornando à sua frieza habitual. Avance. Siga o caminho de Lord Lui. Contudo, mesmo com os guardas da Maré Vermelha avançando com todas as suas forças,
E mesmo com o escudo de energia de batalha carmesim de Vaio permanecendo tão estável como sempre, a distância entre eles e Louis continuou a aumentar. Não era uma diferença de velocidade, mas de nível. O lugar para onde Louis se dirigia não era um campo de batalha onde eles deveriam pisar. Antes de entrar no templo, Louis fez uma breve pausa. Vista de longe, era uma estrutura imponente, composta de branco e dourado, que se erguia no coração de toda a cidade. A cúpula imponente ainda existia, mas estava firmemente entrelaçada por camadas de espinhos dourados que cresciam de forma interpenetrada. Os espinhos se contorciam lentamente, subindo pelas linhas arquitetônicas originalmente rigorosas, reproduzindo com precisão a estética simétrica do passado do templo. Essa estética religiosa fria e contida não havia desaparecido, ela simplesmente fora totalmente transplantada para a carne e as plantas. O olhar de Louis deteve-se no edifício por um instante antes de se desviar. Ele estendeu a mão e empurrou as portas à sua frente. Esses enormes portões de pedra branca, que outrora pesavam dezenas de milhares de toneladas, estavam agora completamente abandonados, cobertos por inúmeros ossos e pedaços de carne. O toque era quente em sua mão, com uma pulsação rítmica como se respondesse ao contato, como se toda a porta ainda cumprisse alguma função de boas-vindas. Este salão sagrado, outrora conhecido por seus enormes pilares de pedra branca, arcos de platina e cúpula que se estendia infinitamente, havia perdido completamente o conceito de arquitetura, transformando-se em uma enorme câmara habitacional. Não era uma metáfora, o salão inteiro estava respirando. Através da membrana, era possível até mesmo ver sangue dourado e turvo fluindo em seu interior. O líquido circulava por caminhos já estabelecidos, com sombras ocasionais relampejando nas profundezas como reflexos de órgãos que ainda não haviam sido despertados. O olhar de Louis percorreu os dois lados do salão. Os locais onde antes ficavam pendurados decretos sagrados e relevos doutrinários estavam agora completamente remodelados. O mais peculiar eram os 24 cadáveres ressecados pregados cuidadosamente nas paredes carnudas, como bonecas em um balcão de loja. Eles usavam vestes que representavam autoridade. Os fios de ouro entrelaçados já haviam perdido o brilho há muito tempo, mas os padrões que outrora simbolizavam poder e glória ainda podiam ser vistos. Inúmeros espinhos verdes e brilhantes brotavam do interior das paredes carnudas, perfurando seus membros e fixando os cadáveres firmemente no ar. Essas pessoas claramente já estavam mortas há muitos anos. No entanto, seus músculos faciais não haviam ficado flácidos. Todos os rostos estavam congelados na mesma expressão, dor extrema e ciúme insuportável. Foi a emoção final dos candidatos reprovados, capturada em seus últimos momentos e preservada para sempre por esta sala viva. O olhar de Louis passou por esses objetos de coleção em direção ao final do corredor. Era ali que o trono branco deveria estar. Agora, só restava uma árvore dourada e retorcida crescendo do chão. O tronco era grosso, possuindo um brilho dourado doentio por toda parte, como se tivesse sido revestido à força com uma concha sagrada. Sob o brilho, inúmeros padrões finos, semelhantes a espinhos, espiralavam pelo tronco. Esses espinhos se contraíam em um ritmo extremamente lento, suas pontas ocasionalmente expelindo uma seiva verde clara, como se estivessem realizando alguma circulação interna. Nas frestas entre os espinhos era possível ver um líquido dourado fluindo por caminhos fixos, mantendo sincronização absoluta com a rede neural de todo o salão. Eduardo estava no centro da árvore. Louis levou um instante para reconhecer aquele irmão mais velho, outrora um tanto corpulento. A parte inferior do seu corpo havia desaparecido, da cintura para baixo, seu corpo fora completamente remodelado, decomposto em inúmeros pequenos espinhos dourados que cresciam para trás, penetrando no tronco da árvore. A parte superior do seu corpo ainda conservava uma forma humana, mas parecia excepcionalmente frágil. Finos vasos sanguíneos dourados se espalham na direção dos espinhos, como fios conectados à força, entrelaçando-se com os caminhos dentro do tronco da árvore. E a coroa de penas de espinhos dourados em sua cabeça era o núcleo de todo o salão da cortina sagrada. Suas raízes já haviam perfurado o couro cabeludo e o crânio de Eduardo, penetrando profundamente em seu cérebro e completando a conexão final com as inúmeras fibras nervosas douradas dentro do salão. As asas semelhantes a espinhos abriam e fechavam em uma frequência extremamente lenta. A cada pulso toda a câmara vibrava em sincronia. Seus olhos estavam abertos, mas desfocados. O que escorria de suas órbitas não eram lágrimas, mas um pus dourado e sangue que escorria lentamente por suas bochechas. Todo o salão mergulhou num silêncio sufocante. Ouvia-se apenas a pulsação das membranas carnudas, o zumbido baixo do fluido nutritivo fluindo e o som contínuo e paciente do crescimento daquela árvore dourada. Louis ficou ali parado, absorvendo tudo. De repente, aquela coroa de penas douradas com espinhos brilhou intensamente. Uma luz venenosa verde esmeralda ofuscante rompeu das profundezas da coroa, e todo o salão principal se contraiu violentamente. Os 24 cadáveres nas paredes abriram os olhos de repente. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 464. A coroa de espinhos dourada iluminou-se subitamente, e uma luz tóxica esmeralda ofuscante rompeu das profundezas da crista emplumada. Como uma chama acesa à força, todo o salão da cortina sagrada reagiu. O chão rosado, semelhante a uma língua sob os pés de Louis, perdeu subitamente a sua forma, a superfície desabou e derreteu instantaneamente, transformando-se num fluido digestivo altamente viscoso. Entretanto, as nervuras douradas em ambos os lados começaram a se fechar para dentro em ângulos complexos, como se quisessem atingir o intruso bem no centro. Uma energia de batalha carmesim irrompeu debaixo dos pés de Louis, empurrando à força o muco espesso que o envolvia, mas não conseguiu tocar nenhuma fração das solas de suas botas. Ele então aproveitou a situação para impulsionar a parede óssea em contração, usando a imensa força de compressão interna para acelerar na direção oposta. Bum!
Pegadas carmesim explodiram em rachaduras nas costelas douradas. A figura de Louis era como uma bala de canhão, apontada diretamente para a árvore dourada retorcida no centro do salão. No entanto, no instante em que ele estava no ar, o templo completou sua próxima fase de ativação da defesa. Um zumbido baixo e ressonante ecoava das profundezas do teto. Inúmeros espinhos translúcidos de cor esmeralda caíram, perfurando a nuca e a espinha dorsal dos 24 cadáveres ressequidos nas paredes carnudas de ambos os lados. Os cadáveres se contorceram violentamente. Chamas verdes e sinistras se acenderam em suas órbitas oculares vazias, e os fios de espinho se apertaram, transformando-os de meros enfeites em armas. 12 cadáveres foram os primeiros a se desprender das paredes carnudas. Ao caírem, ossos perfuraram sua pele ressecada, seus movimentos rígidos, mas ainda carregando os instintos que restaram de suas vidas. Em vida, eles haviam sido os mais fortes comandantes paladinos, santos da espada, os juízes, todos os talentos mais extraordinários do estado da Santa Sé, mas agora eram meros fantoches de combate, sendo repetidamente utilizados. Os outros 12 permaneceram incrustados nas paredes, suas cavidades torácicas residuais estavam dilatadas e suas gargantas, mantidas abertas por espinhos, emitiam cânticos não humanos que provocavam ataques mentais. Em seguida, o ar se deteriorou à medida que uma névoa tóxica corrosiva e projéteis de luz comprimida se formavam ao redor deles, começando a prever seu ponto de aterrissagem. O primeiro fantoche de combate corpo a corpo já se aproximava. Em vida, ele era um incomparável santo da espada do estado da Santa Sé, mas agora estava esfarrapado e desprovido de qualquer dignidade. Mas mesmo assim, ele ainda possuía a força de um cavaleiro de elite. No instante em que suas espadas gêmeas se brandiram, bloquearam todos os possíveis pontos de aterrissagem de Louis. Foi um turbilhão dourado inevitável. Mas naquele momento, aos olhos de Louis, o mundo parou. É talento de linhagem. Trajetória se desdobrou. A cor foi removida, restando apenas linhas e trajetórias previstas. Nos segundos seguintes, todos os trajetos de movimento se desenrolaram simultaneamente em sua retina, como um mapa anatômico pré-desenhado. Ele fez uma inclinação lateral quase imperceptível no ar, apenas por 1 centímetro. A energia da espada dourada roçou sua têmpora, cortando algumas mechas de cabelo. No instante em que se cruzaram, Louis fez um gesto com o pulso. Sua espada longa estava envolta em uma luz tênue de um roxo pálido, roçando precisamente o pescoço do santo da espada. Estalo. O som foi quase inaudível quando os espinhos esmeralda duros como ferro se quebraram instantaneamente. O boneco, ainda em posição de ataque, avançou devido à inércia, e seu rosto se chocou contra o chão ao perder completamente o controle. Quase simultaneamente, tentáculos mentais esmeralda se espalharam pelo ar. A coroa de espinhos dourados começou a intervir diretamente, tentando ler os pensamentos na mente de Louis. No instante seguinte, uma camada de luz estelar platinada iluminou o corpo de Louis. No instante em que os tentáculos mentais tocaram aquela cortina de luz, desintegraram-se instantaneamente, como flocos de neve caindo na lava, sem deixar qualquer vestígio. Sua consciência estava calma e fechada, simplesmente não havia âncoras emocionais às quais se agarrar. Louis não interrompeu a conexão. Em vez disso, seguiu esse canal mental e devolveu uma onda de feedback positivo diretamente. As 12 marionetes mágicas no ar se contraíram simultaneamente. O cântico cessou abruptamente, e expressões de êxtase extremo e distorcido surgiram em seus rostos, como se tivessem realizado instantaneamente uma prece de uma vida inteira que jamais poderiam ter alcançado. No segundo seguinte, suas redes mentais entraram em curto-circuito total, seus corpos perderam o apoio e caíram das paredes de carne, despencando como pipas com as linhas arrebentadas. Contudo, isso não trouxe nenhum alívio a Louis, pois os pesados bonecos apareceram imediatamente depois do outro lado. 3 corpos enormes cobertos por grossas armaduras de osso dourado avançaram em formação triangular. Não havia técnica, apenas pura acumulação de poder, fazendo o chão do templo tremer violentamente sob seus passos. Trajetória encontrou instantaneamente a solução ideal. Louis agarrou o cabo da espada e o poder carmesim foi derramado diretamente na lâmina. O metal soltou um lamento estridente, mas mesmo assim Louis o brandiu como se fosse um taco de beisebol. Se perder, o golpe amplo não buscava técnica, apenas o resultado. Uma onda de choque explodiu no ar, a armadura óssea dos 3 pesados bonecos se estilhaçou simultaneamente, e seus corpos foram arremessados para longe, profundamente incrustados nas paredes carnudas de ambos os lados como espécimes pregados em uma parede. E os demais ataques se seguiram em sucessão. Chuva venenosa, esporões ósseos, detonadores automáticos, marionetes assassinas emergindo do chão. Todos os métodos da coroa foram usados de uma só vez. Louis ergueu a mão esquerda e uma névoa roxa escura se transformou em um pequeno vórtice, engolindo todos os ataques no céu. Ele entrou ativamente na multidão de fantoches e iniciou um contra-ataque calmo e calculado. Cada passo lateral, cada golpe, atingia exatamente um ponto crítico. A lâmina da espada, deixando um rastro de luz púrpura, cortou o ar, rompendo os espinhos verdes que os controlavam. Os bonecos congelaram em suas posturas de ataque atrás dele. Meio segundo depois, uma série de estalos densos ecoou. Todos os bonecos desabaram simultaneamente. No entanto, Louis nem sequer suou. Louis ergueu os olhos, seu olhar pousando no rosto dentro da árvore dourada que de certa forma se assemelhava ao seu. Se eles ainda estivessem vivos, talvez pudessem ter me atrasado por um tempo. Ele jogou desplicentemente a espada longa já rachada no chão, e o som do metal se chocando ecoou na câmara oca.
Mas essas coisas que você controla. Louis tirou as luvas e as deixou cair aos seus pés, não são suficientes nem para me fazer usar toda a minha força. Eduardo, sentado no centro do trono, não se enfureceu como era esperado. Pelo contrário, sua expressão foi relaxando gradualmente, e uma espécie de sinceridade profundamente perturbadora surgiu naquele rosto inexpressivo. Suas feições eram como as de uma estátua de cera amolecida pelo calor intenso, movendo-se lenta e artificialmente. Os cantos de sua boca curvando-se em um suave arco como se ele estivesse se esforçando para recordar uma expressão há muito esquecida. Ele abriu os braços, a voz suave, quase paternal. Irmão, você está muito cansado. O mundo lá fora é muito barulhento, muito sujo e muito injusto. Seu olhar recaiu sobre Louis. Naqueles olhos, a pupila e a íris já não se distinguiam, restando apenas um verde dourado turvo. Junte-se a nós. Em nítido contraste com a ternura no rosto de Eduardo, a crista emplumada começou a se contorcer freneticamente. As asas espinhosas deixaram de manter seu ritmo original e vibraram rapidamente, emitindo um som agudo semelhante ao ranger de dentes, como se estivessem esmagando algo invisível. Louis nem sequer reagiu, limitando-se a olhar friamente para o ser no trono. As mãos de Eduardo bateram palmas subitamente. Vrum! Um rugido distorcido explodiu no salão. As nervuras douradas que sustentavam a estrutura espacial começaram a girar como um todo, e a câmara, antes estável, foi forçada a se transformar em uma bola, com tudo ao redor começando a girar. A camada rosada que cobria o chão, semelhante a uma língua, foi a primeira a ser arrancada. Em seguida, toda a matéria do palácio foi lançada ao ar de uma só vez, agitando-se no campo gravitacional desordenado para formar um vórtice em expansão de carne e sangue. Inúmeros espinhos dourados emanavam do vórtice, tentando arrastar para dentro dele a pessoa que estava no centro. Mas, diante dessa cena infernal de rotação frenética, Louis nem sequer ajustou sua postura. Uma energia de batalha carmesim irrompeu repentinamente de debaixo de seus pés, fixando seu corpo firmemente em uma coordenada fixa. Não importava como o espaço se invertesse e se contorcesse, ele permanecia perpendicular ao chão que havia delimitado sob seus pés. Ao mesmo tempo, o coração primordial liberou lentamente uma cortina de luz platinada tão fina quanto a asa de uma cigarra. Carne podre, ácido, membros decepados e espinhos respingaram com força a menos de 3 centímetros de seu corpo. O mundo inteiro estava girando e se despedaçando. Somente o ponto onde Louis estava era silencioso e limpo, tão imóvel quanto uma montanha. E foi essa inconformidade que fez com que a coroa de espinhos dourados perdesse completamente o controle. A camada de ternura mal mantida no rosto de Eduardo finalmente se rompeu. Sua boca se contraiu e sua voz se transformou num grito ininteligível. Por quê? Porque você é diferente. A coroa de espinhos dourados vibrou freneticamente, sua luz verde pulsando. Já que não posso te destruir. Sua voz de repente baixou, repleta de ganância histérica. Então eu me tornarei você. No instante seguinte, o corpo de Eduardo inchou abruptamente. Bang! A casca cerosa se rompeu como uma pele que não conseguia mais conter seu conteúdo. Inúmeros espinhos verde-dourados usaram aquele corpo como trampolim, irrompendo simultaneamente do tronco e da crista emplumada como um enxame de pitons gigantes descontroladas, lançando-se diretamente contra Louis. As pontas dos espinhos mudaram rapidamente durante o voo, revelando contornos familiares e inquietantes. Eram rostos que se assemelhavam muito ao de Louis. Eles abriram a boca e se lançaram contra Louis, contanto que conseguissem se aproximar, mesmo que por um instante bastaria para completar a substituição final. E foi somente nesse momento que Louis finalmente levantou a mão, abrindo calmamente os dedos e apontando a palma da mão para os monstros que se pareciam exatamente com ele. Nesse instante, surgiu uma névoa roxa escura. Quando o primeiro espinho tocou sua palma, não perfurou a pele. Derreteu imediatamente e a névoa roxa espalhou-se de volta ao longo do espinho, escorrendo rapidamente. A luz no corredor distorceu-se subitamente. A névoa púrpura se espalhou rapidamente, formando um buraco negro que engoliu tudo ao seu redor. Nem mesmo os poucos resquícios de força vital que originalmente pertenciam a Eduardo conseguiram escapar e foram arrastados para aquele roxo escuro. Crepita, um som baixo e contínuo ecoou no ar, como um ruído perturbador de mastigação. A coroa de espinhos dourados finalmente começou a sentir medo, e os espinhos que enchiam o céu começaram a tremer violentamente. Louis ergueu os olhos, suas pupilas já haviam perdido há muito tempo a forma humana, e suas pupilas verticais de ouro fundido, contrastando com a névoa roxa escura, eram frias e cruéis. Os espinhos que se retraíam freneticamente congelaram instantaneamente. O que restou do corpo de Eduardo perdeu o equilíbrio no ar e caiu pesadamente. Louis retirou a névoa púrpura e caminhou para a frente. No rosto de Eduardo, permanecia aquela expressão distorcida, meio choro, meio riso. Mas quando seu olhar realmente encontrou o de Louis, um breve lampejo de clareza retornou ao fundo de seus olhos. A expressão era como uma libertação há muito esperada. Louis ergueu a mão direita e uma luz vermelha se concentrou na ponta de seus dedos, condensando-se em uma lâmina de luz fina e afiada, como um bisturi. Pode doer um pouco. Ele falou baixinho, enfiando a mão na massa de espinhos ainda contorcida, agarrando com precisão aquele núcleo verde que batia freneticamente. Rasgar. Sem demonstrar qualquer emoção, Louis arrancou o núcleo da coroa de espinhos dourados com força bruta. No momento em que o núcleo foi perdido, tudo que era mantido dentro do salão falhou simultaneamente. Carne, ossos, membranas e costelas perderam o suporte no ar e rapidamente se desfizeram como cinzas queimadas, deixando apenas uma chuva de detritos caindo. Louis estava no centro das ruínas, olhando para Eduardo, que se deteriorava rapidamente. Aquele corpo já não conseguia manter a sua forma. A carne desprendia-se dos ossos como areia e dissipava-se com o vento. Louis estendeu a mão e fechou os olhos delicadamente. Então ele olhou para o núcleo verde em sua palma, que ainda pulsava fracamente. Louis não hesitou e fechou os dedos.
Rachadura. O miolo foi esmagado em fragmentos na palma da mão dele. A névoa verde então se espalhou, lentamente se fundindo com sua mente. Capítulo 465. No instante em que a névoa verde se fundiu com sua consciência, os movimentos de Louis pararam por uma fração de segundo. Não foi por causa de dor, mas sim devido a uma distorção sensorial extremamente aguda. Era uma sensação ácida e adstringente que lhe causava arrepios, explodindo repentinamente no fundo da sua mente como inúmeras agulhas invisíveis a sondar freneticamente. Sondando cada pequena fissura em sua alma, buscando qualquer ponto de contato potencialmente vulnerável. Simultaneamente começaram a surgir sussurros, sobrepondo-se e repetindo-se continuamente. Ora, isso deveria ter sido meu. Você só tem sorte. Você é apenas o receptáculo escolhido. Puxo para baixo. Que ele também prove o sabor de apodrecer na lama. Em meio a esse ruído, o próprio oceano da consciência começou a mudar. A névoa tóxica verde esmeralda se espalhou do vazio como espinhos que crescem descontroladamente. Eles não atacaram diretamente o coração primordial de platina no centro do oceano da consciência. Em vez disso, contornaram-no. Pareciam estar imitando a névoa verde contorcendo-se e moldando-se freneticamente, tentando construir uma ilha com estrutura semelhante dentro do mar da consciência. O contorno foi ajustado repetidamente, camadas foram adicionadas continuamente, e até mesmo o ritmo do fluxo de energia foi rudimentarmente alinhado com a frequência de rotação do coração primordial. No momento em que aquela ilha falsa estava prestes a estabilizar sua forma, o coração primordial parou de girar, e o mar da consciência mergulhou em um breve silêncio. Então a luz estelar platinada como um bisturi de extrema precisão, cortou as bordas estruturais daquela ilha falsa. O brilho usado para a camuflagem foi removido camada por camada. A fachada construída pela névoa verde desabou instantaneamente. O que foi exposto foi apenas um núcleo oco e caótico de espinhos. Então, o poder carmesim pressionou, transformando-se em uma gigantesca mó de moinho que girava lentamente, atraindo para dentro de suas entranhas as raízes espinhosas que fugiam. Uma aura roxa profunda seguia de perto, transformando-se em inúmeras bocas invisíveis que se abriam no mar da consciência, devorando com precisão os resquícios de alta energia após serem esmagados. Por fim, o poder rosa desceu como uma rede suave porém densa cobrindo a agitação restante. Essas flutuações ainda acentuadas foram gradualmente absorvidas e suavizadas. As arestas afiadas foram suavizadas e o desejo de resistir foi suprimido. Os espinhos verde esmeralda foram decompostos e refinados um a um. O mar da consciência retornou à estabilidade. Louis, já familiarizado com o processo, não se apressou em abrir os olhos, deixando-se, em vez disso, mergulhar na correnteza formada pelos resquícios de antigas memórias. Não era uma linha do tempo completa, mas sim como o leito de um rio que havia sido despedaçado e reconstruído, com nada além de fragmentos indistintos sob a superfície. Ele diminuiu o ritmo da respiração, conteve todos os pensamentos redundantes e começou a capturá-los um a um. Na primeira imagem que surgiu, o céu estava completamente preto e queimado. Criaturas aladas gigantes pairavam acima das nuvens, suas sombras cobrindo toda a terra. Cada batida de suas asas era uma tempestade. Cada respiração, um colapso do clima. No chão, humanos jaziam-nos na lama, pisoteados à vontade como formigas, arremessados pelas correntes de ar ascendentes e reduzidos a polpa sangrenta ao aterrissar. A cena mudou abruptamente. Em uma plataforma de pedra construída temporariamente, um homem de cabelos negros, vestindo estranhas vestes longas, estava de pé no centro de um círculo mágico. A estrutura daquele círculo mágico era complexa e antiga. Suas linhas não seguiam a lógica comum dos sigilos mágicos deste mundo, mas eram, em vez disso, uma mistura de certos caracteres quadrados. Um dragão ancestral foi aprisionado à força no centro da formação. Rugiu e se debateu sua força de dragão pressionando como uma montanha física, mas foi desmantelada camada por camada pelo círculo mágico. O homem de cabelos negros cravou uma espada no peito do dragão, arrancando à força o núcleo de mana ainda pulsante. Atrás dele, um homem loiro um pouco mais jovem ajudava a ajustar os padrões da matriz, seus movimentos parecendo um tanto inexperientes. A cena mudou de rumo novamente. O homem loiro havia envelhecido. Ele estava deitado junto a uma crista no campo, com a terra recém-revolvida sob si, o ar carregando o aroma das plantações antes de amadurecerem. Ele morreu em paz, sem medo nem arrependimento no rosto. Aquela mão ressequida segurava firmemente uma chave. As pessoas ao redor dele ajoelharam-se no chão, chorando, numa demonstração de profunda tristeza e gratidão. Para homenageá-lo, os sobreviventes se reuniram espontaneamente, construindo inicialmente apenas uma cabana de pedra simples. Mais tarde, a cabana de pedra se transformou em uma catedral. O tempo pareceu se comprimir rapidamente aqui. Louis viu um papa obcecado por arte e simbolismo, sozinho em uma câmara secreta. Ele abriu a caixa lacrada que havia sido passada de geração em geração. Dentro da caixa havia 2 globos oculares verde esmeralda imersos em líquido conservante. O papa não recuou. Ele nem sequer sentiu medo. Aos seus olhos, essas eram relíquias deixadas por Deus, tesouros que testemunharam a era primordial. Está muito solitário, sussurrou o papa suavemente, com um tom de piedade quase fanática. Precisa ver a luz novamente. A imagem começou a distorcer-se. A coroa de espinhos dourada, que originalmente era apenas um ornamento, foi colocada sobre o trono branco. A princípio, era apenas um símbolo, uma extensão da fé. Então começou a crescer, minúsculos espinhos dourados perfurando a parte interna da coroa, penetrando silenciosamente no couro cabeludo do papa e atingindo as profundezas de seu cérebro, contanto que isso possa tornar a igreja grande novamente. O papa anterior ajoelhou-se no chão, a voz trêmula de dor, mas não recuou. Estou disposto a sacrificar tudo. Os espinhos, lenta e pacientemente, alimentavam-se da massa encefálica e da consciência.
A imagem desmoronou e foi reconstruída à força. O fragmento final apareceu. Eduardo permaneceu imóvel, tremendo da cabeça aos pés, com o suor encharcando as costas de suas roupas. Ele ficou imobilizado no mesmo lugar por aquela pressão irresistível. Louis conseguia sentir claramente aquela dor lancinante que dilacerava a alma, mesmo através dos resquícios da memória. Inúmeros espinhos caíram da cúpula como uma cachoeira, envolvendo instantaneamente o corpo de Eduardo. O medo estava congelado em seus olhos. A imagem se desintegrou completamente. Louis abriu os olhos de repente. A realidade voltou a fazer-lhe sentido, e tudo ficou claro novamente. No fundo de suas pupilas, um lampejo de verde esmeralda profundo brilhou brevemente antes de desaparecer rapidamente. Aquele poder verde completamente domesticado fluiu de volta por sua consciência, reintegrando-se ao mar da consciência. O quinto Halo tomou forma silenciosamente. Não se aproximou do núcleo, mas pairou na camada mais externa, como um anel de linhas defensivas coberto de farpas. Louis conseguia sentir claramente as mudanças que isso trouxe. A primeira habilidade era que, aos seus olhos, nada mais era um todo, mas sim uma estrutura. Os pontos de conexão dos tendões das criaturas, os bloqueios nos circuitos de energia das matrizes mágicas, as lacunas negligenciadas nos sistemas táticos. Cada ponto frágil seria instintivamente marcado. Além disso, os espinhos no plano mental poderiam ser projetados para fora. Eles eram invisíveis e silenciosos, mas capazes de perfurar núcleos de energia, interromper o lançamento de feitiços e selar a força ao funcionamento de determinada habilidade. No nível mais profundo, em contato próximo, ele poderia até mesmo, ainda que brevemente, tomar emprestado um poder característico, uma resistência ou uma certa especialização do oponente. É claro que, assim como as outras névoas, essas não eram todas as suas habilidades. Outras ainda precisavam que Louis as desenvolvesse lentamente. Louis não se deixou absorver pela energia gerada. Sua atenção se voltou imediatamente para as memórias recém-adquiridas. Naquelas imagens fragmentadas, os símbolos escritos pelo homem de cabelos negros não eram a escrita comum deste mundo, mas os caracteres chineses com os quais ele estava mais familiarizado. Ele então pensou na pronúncia dos encantamentos. Sua essência também era mais próxima da estrutura fonética do chinês. Uma conclusão surgiu naturalmente em seu coração. Os chamados magos primordiais muito provavelmente também não eram nativos deste mundo. Ele pode ter vindo do mesmo lugar que eu. No entanto, as lembranças referentes àquela pessoa ainda estavam incompletas. Ao longo da longa história, mais pistas já haviam sido devoradas. Louis soltou o ar lentamente. A verdade ainda não estava completa, mas ele já havia dado um passo mais perto. O escudo carmesim de Vaio havia se mantido por tempo demais. Sob as vibrações de alta frequência, seu ki de batalha começou a esquentar, como um pedaço de ferro vermelho sendo forjado repetidamente. Sons abafados de impacto vinham constantemente da superfície do escudo, cada golpe enviando ondulações pela membrana leve. As ondas de calor reverberavam pelo circuito de energia de batalha, deixando seus braços levemente dormentes. Ele cerrou os dentes enquanto o suor escorria pela testa e entrava em seus olhos, mas não teve tempo de enxugá-lo. O saco ao lado dele já estava todo amassado. Aquele cara já havia cegado duas espadas grandes. Uma aura de batalha vermelho escura envolvia as lâminas, e cada golpe era acompanhado pelo som abafado de carne sendo dilacerada. Ele estava coberto de um estranho sangue verde, e ossos quebrados estavam presos nas frestas de sua armadura. Ele parecia um homem ensanguentado que acabará de sair rastejando de um pântano. Eles estavam avançando, mas era como se estivessem parados, sem sair do lugar. Para cada passo dado, 3 novas camadas de cadáveres tinham que ser pavimentadas sob seus pés. Membros decepados se contorciam no chão carnudo, e monstros costurados que não haviam morrido completamente ainda tentavam arrastar os tornozelos dos cavaleiros com os dentes e os braços remanescentes. Embora não houvesse perigo de vida, foi uma guerra de desgaste que beirava a tortura. Droga! Saco chutou para longe um monstro meio desengonçado, seu rugido ecoando pelo corredor. Essas coisas nunca acabam. Há quanto tempo o Lorde está lá dentro? Calhe a boca. Mantenham a formação. Aumentem a velocidade do avanço. Vaio respirou fundo, quase arrancando a ordem da garganta. Mesmo que tenhamos que abrir caminho com cadáveres, devemos seguir em frente. Os cavaleiros não responderam, mas todos cerravam os dentes e seguiam em frente. Eles não estavam preocupados em morrer ali, estavam preocupados com seu senhor, que havia caminhado sozinho para as profundezas da escuridão. No momento em que Saco se preparava para detonar seu ki de batalha mais uma vez e romper à força a parede de carne e osso à sua frente, ocorreu uma anomalia. A sensação nauseante que pressionava seus peitos, dificultando a respiração, desapareceu repentinamente. Era como se alguém tivesse cortado a fonte diretamente. Zumbido. Uma ressonância grave percorreu o ar e, em seguida, retornou rapidamente ao silêncio absoluto. A horda de monstros costurados que avançava congelou em uníssono. No segundo seguinte, começaram a desmoronar. Os pontos de sutura que desafiavam a estrutura fisiológica perderam o suporte, como marionetes cujos fios foram cortados. Um monstro centauro de 6 patas teve suas metades superior e inferior desalinhadas e separadas no mesmo instante, caindo e se transformando em cinzas. A carne nas paredes rapidamente ficou cinza e encolheu, desprendendo-se do esqueleto em grandes pedaços e caindo no chão como lama em decomposição. Milhares de monstros perderam sua força vital no mesmo segundo, espalhando-se em uma massa repugnante de partes com um estrondo, deixando apenas o som de um líquido viscoso fluindo. O golpe falhado de Saco com sua espada longa quase o derrubou. Ele permaneceu parado, encarando fixamente a montanha de restos de carne podre à sua frente, com o pomo de Adão subindo e descendo. Que diabos? Será que todos acabaram com a própria vida em massa? Vaio também ficou atônito por um momento. No instante seguinte, Vaio ergueu subitamente o olhar, uma luz quase incontrolável irrompendo em suas pupilas carmesins. Não.
Sua voz tremia, mas não conseguia conter o êxtase crescente. É a fonte. Vai o apertou o punho da espada e disse, quase entre dentes cerrados, o senhor lidou com a origem do problema. Todas as unidades, ouçam minha ordem. Ele se virou abruptamente, sua voz se elevando de repente, recuar a formação defensiva. O escudo carmesim dissipou-se com um estrondo. Avance. Vai e encontre-se com o senhor. Agora. Imediatamente. Assim, os 100 cavaleiros da Maré Vermelha ignoraram a necessidade de economizar energia e a camada de lama de carne sob seus pés, tão escorregadia que era difícil ficar em pé, e correram para frente como loucos. Ao passar pela última esquina, a porta gigante e carnuda que levava ao salão principal estava logo à frente. Luís saía das sombras em um ritmo tranquilo, seu sobretudo militar preto impecável, sem uma única ruga. Aquelas luvas brancas eram de um branco deslumbrante, tão limpas que destoavam de tudo ao redor, como se a sujeira externa tivesse sido mantida à distância por alguma força invisível antes mesmo de se aproximar. Sua expressão era calma, como se ele tivesse acabado de dar um passeio em um jardim. Vai-o avançou rápido demais e tropeçou alguns passos, quase caindo de joelhos no chão. Ele ergueu o olhar, a voz claramente trêmula. Meu senhor? O senhor está ferido? Louis, no entanto, sorriu com indiferença. O que poderia me acontecer? Vamos embora, conversamos lá no navio. Peguei um resfriado. Se eu não melhorar amanhã, vou tirar um dia de folga. Capítulo 466. Rui Xiuna estava sentada no sofá macio do escritório, com as mãos apertando firmemente o lenço que segurava. Ao lado dela, seu marido, o Visconde Ronald, permanecia de pé, imponente, mas parecia extremamente desconfortável. Ronald não se atrevia a deixar seu olhar se demorar na cena lá fora, mas não conseguia impedir que ele se desviasse naquela direção. Em direção ao porto, a silhueta da frota de aço quase obscurecia o horizonte, seus cascos negros surgindo na névoa como fileiras de gigantes silenciosos. Ronald engoliu em seco, sentindo as panturrilhas fracas e tensas. Mesmo sendo um cavaleiro de elite, não conseguia evitar uma pontinha de medo diante de monstros tão opressores. A mente de Rui Xiuna, no entanto, já não estava no que havia além da janela. Suas lembranças iam e vinham em sua mente. Em sua memória, seu irmão mais novo, Louis, ainda era um adolescente, sempre de cabeça baixa e hesitando por um longo tempo antes de falar. Nos banquetes familiares, ele se sentava no canto mais afastado, mas mesmo assim se esforçava para manter a etiqueta adequada. Quando soube que ele havia sido escolhido para ir ao norte como um barão pioneiro, ela pensou que era o fim. Ela realmente temia que aquele seu irmão frágil não sobrevivesse nem mesmo ao primeiro inverno após ser exilado para o norte. Então ela implorou ao marido que lhe desse mais moedas de ouro e entregou ao irmão seu estoque secreto de poções da vida, na esperança de ter ao menos uma pequena chance de sobreviver. No entanto, as notícias que chegavam do norte ficavam cada vez mais absurdas. A princípio, eram apenas rumores dispersos e cartas humildes de Louis. Aquele filho rejeitado, abandonado pela família e exilado para o deserto, na verdade havia conquistado um lugar no norte. Começando como um barão pioneiro sem sequer um território decente, ele conseguiu sobreviver à terra congelada e à maré de insetos, e até se casou com a filha do Duque Edmundo. Então as notícias começaram a ficar mais específicas. O Duque Edmund caiu em batalha e os senhores da fronteira, que antes agiam de forma independente, foram unidos por ele de maneira extremamente fria e eficiente, enquanto as raças alienígenas consideradas invencíveis foram enterradas em lotes no solo congelado. Em seguida veio a província de Rocha Cinzenta, que foi anexada por ele em um curto período de tempo. Finalmente desembainhou a espada contra a Santa Sé e venceu. E assim, esses títulos dispersos foram reunidos pelo povo, um a um. O Sol do Norte, o Conquistador de Grey Rock, o Destruidor da Santa Sé, o Milagreiro, o Grande Calvino. Ele ainda é aquele mesmo Louis? Esse pensamento passou pela mente de Rui Xiuna. Ela olhou para o vestido que estava usando. Era o mais apresentável que tinha no momento. O modelo não era novo, e o tecido não podia ser considerado luxuoso, mas era toda a dignidade que ela conseguia reunir. Ronald percebeu o silêncio dela, caminhou delicadamente até ela e a confortou em voz baixa. Não se preocupe muito, querida. Os cavaleiros da Maré Vermelha são muito educados conosco e não demonstraram a menor negligência. Isso significa que Lord Louis ainda se importa com você. Enquanto falava, não conseguiu evitar enxugar o suor das palmas das mãos novamente. A porta foi aberta à força naquele instante. Rui Xiuna ergueu o olhar quase por reflexo. Louis entrou, vestido com roupas casuais, simples e elegantes. Ele conteve deliberadamente sua presença, reduzindo aquela pressão sufocante a um nível extremamente baixo, parecendo apenas um jovem lord que estivera longe de casa por muito tempo. Mesmo assim, Rui Xiuna ficou estupefato. O irmão à sua frente era muito mais alto do que ela se lembrava. De pé, com as costas eretas, ele naturalmente se tornou o centro das atenções em toda a sala. Não se tratava de uma majestade deliberadamente assumida, mas de uma aura que emanava de um comando de longa data silenciosa, porém impossível de ignorar. Ele mudou, o coração de Rui Xiuna estremeceu levemente. Ele se tornou como pai. Inconscientemente, ela se preparou para se levantar e prestar uma saudação formal e nobre. Considerando o status atual de Louis, a atitude dela seria irrepreensível. Mas antes que ela pudesse se firmar, Louis já havia se adiantado rapidamente e estendido a mão para apoiá-la levemente. Irmã, disse ele com um movimento leve, porém excepcionalmente natural, você trabalhou muito nestes últimos anos.
Sua voz era suave, sem o menor traço de condescendência típico de alguém em posição de destaque. Na verdade, seu tom de voz carregava até mesmo uma suavidade ligeiramente dependente, com a qual Huixiuna estava muito familiarizada. Naquele instante, toda a tensão pareceu ser suavemente dissipada. Os olhos de Huixiuna arderam. O menino que costumava se esconder atrás dela não havia desaparecido. Luiz serviu-lhe pessoalmente o chá e perguntou casualmente: os cavaleiros que foram buscá-la não foram mal educados, foram? Como estão as crianças em casa? A pequena tem dado trabalho ultimamente. Ele não falou sobre os detalhes da guerra ou a distribuição de interesses, estava apenas batendo papo. Enquanto Huixiuna respondia, ela observava secretamente sua expressão. Luiz estava sorrindo e sua postura era relaxada, mas ela ainda sentia algo ligeiramente estranho em seu olhar. Mas enquanto ele ainda a reconhecesse como sua irmã, isso bastava. À medida que as formalidades diminuíam, o olhar de Luiz voltou-se para o homem ao seu lado, Visconde Ronald. Ele assentiu com a cabeça em tom solene. Obrigado por cuidarem da minha irmã durante todos esses anos. Além disso, quando fui exilado para o norte, sua família foi a única disposta a me ajudar. Ronald endireitou as costas inconscientemente e respondeu seriamente: Huixiuna é minha esposa, cuidar dela é minha responsabilidade. Quanto ao que aconteceu naquela época, foi insistência dela, eu apenas fiz o que devia fazer. Um lampejo de aprovação imperceptível cruzou os olhos de Luiz. Suas habilidades podem ter sido medíocres, mas esse homem era bastante sincero. Ele estendeu a mão, pegou um documento preparado sobre a mesa e o empurrou casualmente. A província Sudeste encontra-se atualmente em processo de reconstrução. Diversas propriedades rurais que originalmente pertenciam à facção de Seldon, assim como os direitos comerciais exclusivos em torno do porto de Pedra Branca, estão atualmente desocupadas. Seu tom era tão monótono como se estivesse falando de um terreno baldio. Pretendo integrar essa área a um novo condado. Gostaria de administrá-la para mim? A mão de Ronald tremia visivelmente. Um título de conde de direitos comerciais exclusivos, ele sabia exatamente o que isso significava. Num breve instante, riqueza, status e o futuro de sua família explodiram em sua mente. Ele respirou fundo, reprimindo com força as emoções que o invadiam, e curvou-se solenemente. É uma honra servi-lo, meu senhor. Luiz simplesmente acenou com a mão. Não me serve de nada, e haverá funcionários da Maré Vermelha para ajudá-lo. Após o término da reunião, um atendente se adiantou para conduzir Huixiuna e seu marido para fora do local. Antes de sair da sala, Huixiuna não pôde deixar de olhar para trás mais uma vez. Luiz já havia se sentado novamente atrás da mesa, olhando para baixo enquanto abria um relatório de inteligência. Aquele sorriso gentil havia desaparecido de seu rosto, substituído por uma frieza e concentração desconhecidas. Depois que Huixiuna partiu, a aura gentil que ele mantinha deliberadamente se dissipou junto com ela. O velho mordomo Bradley, que estava esperando num canto, deu então um passo à frente, chefe da família. Luiz não levantou o olhar, apenas murmurou um baixinho. Bradley colocou um documento sobre a mesa, cuja capa trazia a seguinte frase: Tabela estatística da situação atual dos membros da família Calvin. Sua voz baixou um pouco, mas permaneceu clara. As estatísticas estão completas. Além de Lady Huixiuna, todos os parentes de sangue diretos definharam. Os sobreviventes restantes são apenas alguns ramos distantes que geralmente eram ignorados pela família. A maioria estava escondida em vinícolas rurais ou nas fronteiras dos antigos territórios, evitando assim o expurgo. O olhar de Luiz deteve-se por um instante naquelas cruzes vermelhas, sua expressão inalterada. Para os ramos sobreviventes, garantam rações básicas, alojamento e assistência médica. Só certifiquem-se de que não morram de fome. Mas nada de títulos, anuidades ou privilégios de herança. Não apoio parasitas. A caneta de Bradley parou por um instante antes que ele continuasse a escrever. Luiz olhou para ele e disse: se quiserem viver bem, podem prestar os exames para o serviço público da Maré Vermelha ou se tornarem cavaleiros. As regras são as mesmas para os forasteiros. Bradley inclinou a cabeça e respondeu: sim, meritíssimo. Não concederei nenhum tratamento especial. Ele olhou para Luiz sentado atrás da mesa, sua figura se sobrepondo à de outro duque Calvino. Ele se lembrou de muitos anos atrás, quando estava na província Sudeste. Naquela época, a família Calvin era a família mais proeminente do Sudeste. Os banquetes eram iluminados com brilho, os salões lotados de parentes e vassalos, as pessoas se apressavam para falar com medo de serem ignoradas. E aquele jovem mestre sentado no canto sempre observava tudo em silêncio. Naquela época, ninguém imaginaria que a família entraria em declínio tão rápido, com quase todos os seus membros mortos. No entanto, aquela bandeira de Calvino havia sido pessoalmente hasteada no ponto mais alto deste mundo por essa criança tão discreta. No momento em que estava imerso em suas memórias, Luiz se levantou e caminhou até o enorme mapa-mundi na parede lateral do escritório. O mapa de metal era iluminado pelas luzes, parecendo frio e nítido com cadeias de montanhas, rotas marítimas e limites de poder precisamente representados como um tabuleiro de xadrez. Seu dedo tocou 2 vezes no mapa, parando em uma área recentemente marcada como ocupada. O arquipélago de Avalonia, originalmente o principal território da soberania do culto da Pena Dourada, agora toda a área estava manchada com uma marca cinza escura, simbolizando a conclusão da purga. Esta terra está arruinada. O tom de Luiz não era um exagero. Bradley, que estava de pé ao lado, compreendeu muito bem o significado daquelas palavras. Embora a soberania do culto tivesse sido completamente destruída, séculos de parasitismo já haviam permeado todos os níveis desta terra. O solo, as águas subterrâneas e até mesmo a estrutura microbiana do ar sofreram uma alienação irreversível. Nos levantamentos iniciais do pós-guerra,
Os engenheiros já haviam relatado. Fungos carnudos cresciam constantemente na superfície, algumas vegetações apresentavam características esqueléticas e até mesmo os insetos mostravam tendências à mutação. Este não era um lugar onde as pessoas pudessem viver simplesmente lavando. Enviem o corpo de engenheiros, continuou Louis, sem desviar o olhar do mapa. Lança-chamas, escavadeiras a vapor, bombas de fósforo branco. Usem tudo. Ar tudo 3 metros abaixo da superfície para mim. Bradley ficou ligeiramente surpreso, mas não apresentou nenhuma objeção, apenas anotando rapidamente as instruções em sua mesa de gravação portátil. Louis fez uma pausa e acrescentou: após a limpeza, estabeleçam um bloqueio naval. Designem-na como uma zona absolutamente proibida. Nem pensem em alguém morando lá por 100 anos. Bradley fez uma reverência. Entendido, meu senhor. Em seguida, o dedo de Louis moveu-se para o norte. Atravessando o arquipélago, desembarcou no vasto território da província sudeste. As cores nessa área não eram uniformes. A maioria das cidades estava marcada como zonas levemente infectadas. Não havia se transformado completamente em um reino de monstros, mas estava igualmente destruído. Milhões de civis passaram anos inalando o pólen da flor de pena dourada, tendo sido forçados ou voluntariamente conectados a essa rede divina. Mesmo com a rede interrompida, os efeitos colaterais permaneceram evidentes: letargia mental, reações lentas, degeneração dos membros, como um grupo de viciados repentinamente privado de sua substância. Bradley hesitou ligeiramente antes de falar. Meu senhor, o estado desta parte da população é muito instável. Se não forem pacificados, receio que haverá tumultos em larga escala, ou mesmo casos de automutilação e atos de acabar com a própria vida. Ao ouvir isso, o canto da boca de Louis se contraiu. Pacificado? Bradley ficou estupefato. O olhar de Louis permaneceu fixo no mapa, mas seu tom tornou-se frio e duro. Seus cérebros estão danificados não porque comem pouco, mas porque pensam demais e fazem de menos. Então, façam com que eles não tenham tempo para pensar. Ele ergueu a mão e apontou para várias áreas gravemente afetadas. Coordenem com os sedativos folha de gelo para realizar a retirada forçada primeiro. Cortem todas as fontes restantes do veneno. Então organize-os. O império foi reduzido a pedaços, a ruínas por toda parte. Inscreva todas essas pessoas no corpo de reconstrução pós-guerra, construindo estradas, erguendo pontes, dragando, minerando. A voz de Louis não era alta, mas cada palavra era clara. Trabalho físico pesado durante o dia, escola noturna à noite. Aprenda a ler, aprenda a lei da maré vermelha, aprenda a viver em um mundo sem deuses. Deixe-o suar. Exausta-os até que não tenham forças nem para rezar. Quando o suor secar, o veneno em seus cérebros também será drenado. Bradley fechou sua mesa de gravação e fez uma reverência solene. Entendido, meu senhor. Se não houver outras ordens, irei providenciar isso agora. Louis assentiu com a cabeça. Continue. O velho mordomo fez uma reverência e se virou para sair. As portas se fecharam novamente e Louis finalmente ficou sozinho. Ele começou a observar aquele escritório, um dos legados deixados pelo velho duque. Esta foi a primeira vez desde sua transmigração que ele realmente adentrou o núcleo de poder da família Calvin. Este escritório, para surpresa de todos, não havia sido saqueado. Pinturas a óleo retratando as gerações dos chefes da família Calvin adornavam as paredes. Alguns estavam vestidos com armadura, outros usavam trajes formais e outros ainda empunhavam cetros. Os estilos de pintura variavam, mas seus olhares eram surpreendentemente consistentes, astutos e gananciosos. Como um grupo de homens de negócios ainda calculando lucros através de suas molduras. Os passos de Louis pararam diante da última pintura. Era o velho duque. O velho retratado na pintura estava sentado ereto, com as costas retas e as mãos cruzadas sobre um cetro. Seus cabelos grisalhos estavam meticulosamente penteados, e seu olhar penetrante parecia examinar todos que entravam no escritório através da tela. Louis olhou para ele por alguns segundos, depois desviou o olhar, ergueu a taça de vinho e fez um pequeno brinde ao retrato. Para ser sincero, sussurrou para si mesmo: não tenho muitos sentimentos por você. Não havia afeto filial, nem ressentimento por ter sido exilado para o norte. Você queria me tratar como um peão descartado, uma ferramenta para lidar com o imperador, mas eu conquistei a liberdade e meu próprio território. Além disso, sem o apoio financeiro subsequente, teria sido impossível para mim ascender tão facilmente. Por isso, devo-lhe a minha gratidão. Louis inclinou a cabeça para trás, virando o vinho do copo. Não olhou mais para o retrato, mas voltou-se para a escrivaninha. Um mapa em pergaminho já estava estendido. Ele pegou uma caneta vermelha, cuja ponta deslizou pelo mapa. Província do Sudeste. Ele desenhou um círculo vermelho completo ao redor dessa área. Esta era a capital e o porto do Império, além de ser uma de suas regiões mais densamente povoadas. No passado fornecia sangue à capital imperial, agora forneceria matérias-primas e mão de obra para a operação da Maré Vermelha. O sistema industrial do norte já estava consolidado, e a agricultura e os portos do sul se tornariam seu fulcro mais estável. Indústria no norte, agricultura no sul, a linha divisória se fechava naturalmente sob sua caneta. Com a morte de seu pai e irmãos, e o anel de sinete em sua mão, ele era agora o único e indiscutível senhor desta terra. No centro do mapa, Louis desenhou um X bem visível. Este lugar não precisa de novos senhores, disse ele em tom calmo. Só precisa de fábricas, fazendas e do escritório administrativo da Maré Vermelha. O poder não deveria mais ser dividido, mas sim incorporado diretamente ao sistema. Seguindo as rotas de navegação, ele conectou as vias navegáveis do norte e do sul no mapa. Uma vez que essa linha estivesse completamente aberta, a província sudeste estaria totalmente integrada à indústria militar, logística e ciclo comercial da Maré Vermelha, para nunca mais ser separada dela. Quando seus pensamentos estavam prestes a se aprofundar ainda mais, alguém bateu na porta do escritório. Vai e o empurrou à porta e entrou. Meu senhor. Louis não levantou o olhar. Fale.
Aquele imperador fantoche, Lampard Vaiho fez uma pausa, com um tom de voz que carregava uma pitada de entusiasmo irreprimível, foi interceptado por nossa lancha de patrulha. Louis fechou o mapa, terminou o vinho e o canto da sua boca se curvou num arco enigmático. Muito bom. Capítulo 467. Louis estava sentado atrás da longa mesa, analisando um documento intitulado Seleção do Local do Parque Industrial Alquímico. O tilintar de grilhões arrastando-se pelo tapete quebrou o silêncio. Vaiho conduziu o homem até o centro do escritório, detendo-o ao pressionar seu ombro. O manto cerimonial de seda, outrora símbolo da autoridade imperial, estava rasgado a ponto de ser irreconhecível, com as bordas enegrecidas pela água do mar e pela lama. Suas botas estavam rasgadas, e restava apenas metade da decoração com fios de ouro. A única coisa que ele apertava com força nos braços era uma caixa de mogno com incrustações de ouro. Mesmo assim, ele ainda tentou endireitar as costas, queixo ligeiramente erguido, olhar um pouco para cima. Uma postura que ele havia sido repetidamente treinado para adotar. Louis Calvino, começou Lampard, com a voz rouca e deliberadamente carregada de autoridade, em nome do imperador do império. Exijo ser tratado de maneira condizente com meu status. Louis virou a página do documento sem olhar para ele. Você tem 2 minutos. Depois disso tenho outra reunião. O pomo de Adão de Lampard subiu e desceu. Essa frase foi mais letal do que qualquer insulto, como se ele fosse apenas um passatempo para preencher o tempo antes de uma reunião, o que, na verdade, era verdade. Então ele parou de rodeios, colocou rapidamente a caixa de mogno sobre a mesa e a abriu. Dentro havia um pergaminho bem preservado e um pesado selo imperial. O documento de cessão do poder imperial, a voz de Lampard acelerou. Contanto que eu assine, vocês possuirão a autoridade legítima do império. Somente aqueles antigos nobres, as antigas legiões e os conselhos locais reconhecem isso. Ele encarou o rosto de Louis, tentando encontrar algum traço de hesitação naqueles olhos calmos. Sem isso, você será sempre apenas um rebelde que tomou o poder à força. Louis ainda não olhava para o pergaminho. Ele simplesmente fez uma marca com a caneta na borda do documento à sua frente, como se estivesse confirmando a localização de uma determinada área da fábrica. O silêncio fez a respiração de Lampard acelerar. Ele sabia que aquela carta estava perdendo o efeito. E isto, continuou ele, quase rangendo os dentes. Isto é o que seu pai me deve. A ponta da caneta de Louis parou por um instante. Lampard aproveitou-se imediatamente disso, e sua voz tornou-se urgente. O velho Duque Calvino, em troca do meu apoio político, fez um pacto sagrado comigo. Eu ajudei a desestabilizar o império. Sem mim, vocês não teriam conseguido derrubar a igreja tão rapidamente. Ele prometeu designar uma ilha subsidiária do arquipélago de Avalonia como meu feudo permanente. Ele respirou fundo, quase implorando, quase ameaçando. Não quero mais o trono. Cumpra a promessa de seu pai. Dê-me aquela ilha, e eu levarei meus criados e tesouros, e desaparecerei completamente do seu mundo. Ao ouvir isso, Louis finalmente largou sua caneta tinteiro. A caneta tocou levemente a borda da pasta, produzindo um estalo nítido. Ele fechou o documento Seleção do Local do Parque Industrial Alquímico, e massageou a testa, como se tivesse acabado de ouvir um relatório longo e absurdo. Vossa Alteza Lampard, sua maneira de pensar ainda está presa no século passado. Lampard inconscientemente quis retrucar, mas antes que as palavras pudessem sair de sua boca, Louis levantou a mão para interrompê-lo. Louis levantou-se, ajeitou os punhos da camisa e finalmente, pela primeira vez, olhou verdadeiramente para o regente, com um toque de divertimento. Parece que você não compreendeu a origem do poder. Louis caminhou lentamente para um dos lados do escritório, parando diante do mapa completo do império na parede. Meu poder não me é concedido por esse pergaminho. Ele me é concedido pelos meus cavaleiros, pela minha artilharia pesada, pela minha frota. Ele se virou, como se estivesse constatando um fato óbvio. Quando meu exército marchou para o Palácio Imperial, quem ousou questionar sua legitimidade? Os lábios de Lampard tremeram e seu rosto empalideceu visivelmente. Quanto ao pacto que você mencionou, Louis caminhou até ele, olhando de cima. Você está me pedindo para cumprir a promessa de um homem morto. E aquele homem morto foi empurrado para o altar pelas suas próprias mãos. Vocês conspiraram com a igreja para plantar uma maldição em seu corpo. Louis inclinou ligeiramente a cabeça, como se estivesse realmente ponderando a pergunta. Muito bem, vá perguntar ao meu pai se ele está disposto a lhe dar a ilha. Naquele instante, toda a dissimulação no rosto de Lampard se desfez completamente. Não, não faça isso. Sua voz perdeu completamente o tom, substituída por um soluço. Ele cambaleou e se ajoelhou, os joelhos raspando no tapete enquanto rastejava miseravelmente para a frente. O Duque Calvin não foi morto por mim. Eu também tenho sangue real. Posso trabalhar para você. Ainda tenho dinheiro, ainda tenho contatos. Ele tentou agarrar a bota de Louis, como se estivesse se agarrando a uma última esperança. Louis, no entanto, recuou, olhou para Lampard, depois se virou para Vaiho, que estava por perto, e disse, dê um jeito nele. Seu tom era tão monótono como se estivesse atribuindo uma tarefa de limpeza rotineira. Vaiho ficou em posição de sentido, respondendo brevemente, sim, senhor. O grito de Lampard ecoou pelo escritório, mas logo se dissipou na distância, tornando-se indistinto. A porta se fechou e o escritório voltou ao silêncio. Pensei que haveria algo divertido, mas acabou que não houve preparação nenhuma. Louis voltou para sua mesa, sentou-se, pegou o café, que agora estava um pouco frio, e tomou um gole. Ele reabriu o documento de seleção do local do Parque Industrial Alquímico. Construir a fábrica de fertilizantes a favor do vento, um bom plano. Há alguns meses, enquanto o Sacro Império do Oriente ainda sangrava devido a conflitos civis e expurgos, as moedas de ouro da Federação Esmeralda já haviam chegado à fronteira. Um grande número de mercenários, grupos mercenários e forças armadas que operavam sob o disfarce de guildas mercantis cruzaram a fronteira, como uma serpente venenosa alimentada por dinheiro, tentando arrancar um pedaço do império enquanto este se encontrava fragilizado.
O plano deles era claro. O Império estava em decadência, e enquanto Louis marchava para o sul, em direção ao Império Oriental, eles tomariam o território de Kalian. Mas eles erraram em um ponto: a força militar do Imperador Kalian. Nas primeiras semanas, o exército imperial foi forçado a se defender. Os mercenários da Federação sondavam continuamente, confiando em sua mobilidade e superioridade numérica, chegando até mesmo a cortar diversas linhas de suprimento em determinado momento. Justo quando os nobres da fronteira se preparavam para fazer um novo acordo, trocando terras por tempo, Kalian assumiu o comando. Em vez de se precipitar em um contra-ataque, ele primeiro comprimiu as linhas de frente, usando a disciplina quase obstinada das legiões imperiais para manter firmemente cada exército em sua posição designada. Não importa como os mercenários da Federação se infiltrassem ou atacassem, os legionários em suas armaduras antiquadas jamais recuavam. Em seguida, no cânion do pôr do sol, Kalian completou seu primeiro contra-ataque perfeito. Ele demonstrou fraqueza deliberadamente, atraindo as principais forças da Federação para o interior do terreno estreito e, em seguida, cortando sua retirada sob a proteção da noite. Quando os soldados contratados em troca de ouro perceberam que algo estava errado, a saída do desfiladeiro já havia sido bloqueada pela infantaria pesada imperial. A partir daquele momento, a maré da batalha virou. As legiões de cavaleiros imperiais começaram a avançar, passo a passo, como uma velha espada afiada novamente, lentas mas imparáveis. A fronteira foi violada, as linhas de suprimento foram invertidas e a linha de frente penetrou profundamente no coração da Federação Esmeralda, o corredor das joias. A Federação começou a entrar em pânico e um grande número de criaturas alquímicas foi enviado para o campo de batalha. Criaturas costuradas, unidas à força a partir dos membros de várias bestas mágicas, foram enviadas para a linha de frente como tanques de carne. Escravos infundidos com poções estáveis foram transformados em marionetes autodestrutivas capazes apenas de avançar. O campo de batalha ficou imundo, caótico, como uma praga corrompida por moedas de ouro. Mas essas coisas não puderam deter o exército imperial. Apenas um dia antes, a Federação Esmeralda finalmente jogou sua carta na manga, demonstrando imaturidade. A Federação liberou 3 dragões alquímicos prototípicos de uma só vez. Eles não eram dragões de verdade, mas monstros feitos de várias coisas diferentes. O primeiro tinha o torso de um lagarto gigante da montanha, com a cavidade torácica preenchida à força por um forno alquímico inquieto. O segundo conservava o crânio de um verme, mas era costurado com membranas alares compostas de morcegos e lagartos voadores. Suas asas, quando abertas, obscureciam metade do céu. O terceiro era o mais grotesco, com 4 membros traseiros de diferentes bestas mágicas, seu andar caótico, mas mantinha um instinto de ataque desenfreado graças a poções injetadas à força. As linhas de sutura das escamas eram claramente visíveis, e um fluido conservante verde pingava das junções ósseas, evaporando e exalando um odor alquímico pungente no ar. Seus rugidos não eram unificados, mas sim uma mistura grosseira dos uivos de várias criaturas diferentes, causando arrepios na espinha. Naquele momento, o campo de batalha mergulhou no caos absoluto. Muitos cavaleiros perceberam pela primeira vez que a Federação havia enlouquecido. Mas Kalian não recuou. Ele esporeou seu cavalo, desembainhou a espada, e a lâmina brilhou friamente à luz da tocha. Isso não é um dragão. Sua voz não era alta, mas abafava os rugidos do monstro. Sigam-me e matem essas bestas blasfemas. A ordem foi dada rapidamente. A cavalaria da guarda pessoal dividiu-se em vários grupos, simulando um ataque frontal para atrair os dragões gigantes para um mergulho. Balistas e lançadores de laços agiam simultaneamente, seus grossos ganchos com farpas de ferro cravando-se nas raízes das asas e nas omoplatas. O primeiro dragão gigante perdeu o equilíbrio no ar. Sua fornalha alquímica vibrou descontroladamente e as chamas que ele cuspia acabaram queimando as membranas de suas próprias asas. Kalian liderou pessoalmente o ataque, óleo alquímico foi espalhado e tochas foram lançadas. Chamas irromperam entre as escamas e as poções. O medo instintivo do fogo sobrepôs-se ao controle alquímico, e os movimentos dos dragões gigantes tornaram-se visivelmente lentos. Agora, as lanças eram direcionadas às articulações, e o som dos ossos quebrando era claramente audível. O segundo dragão gigante quebrou as patas traseiras ao aterrissar e rolou freneticamente. O terceiro tentou subir novamente, mas foi forçado a descer por Kalian, que cavalgou perto e perfurou um feixe nervoso em seu pescoço com uma lança. O que se seguiu deixou de ser um campo de batalha e tornou-se um matadouro. Os cavaleiros da Aura o cercaram, usando machados, espadas e fogo para desmantelar, pedaço por pedaço, essas quimeras que ainda se debatiam. As explosões abafadas dos fornos de alquimia ecoavam uma após a outra na noite, chamas verdes disparavam para o céu e logo se extinguiam. Quando tudo acabou, restaram apenas 3 enormes restos mortais, ainda se debatendo no campo de batalha. Kalian desmontou, pisou no crânio de um dos pseudodragões e sacou com força sua espada longa. Um líquido viscoso verde escorria pela lâmina. Os cavaleiros imperiais ao redor permaneceram em silêncio por um momento, para depois irromperem em vivas quase desenfreadas. Ele apontou a ponta de sua espada para a cidade da Federação Esmeralda, ao longe. Monstros feitos de dinheiro não têm alma. A vitória trouxe consigo fanatismo. O exército imperial ocupou uma próspera cidade mineira, e um banquete comemorativo foi realizado naquela mesma noite. Tochas iluminavam a praça, vinho e despojos de guerra eram trazidos continuamente, e jovens oficiais se reuniam ao redor de Kalian, com os olhos ardendo de fervor. Enquanto isso, num canto do banquete, o Duque Remon estava sentado sozinho. Ele segurava uma taça de um bom vinho tinto produzido pela Federação, mas não chegou a dar um gole. Ele sabia muito bem que algumas coisas tinham mudado. Anteriormente, todas as ordens militares tinham que passar por sua assinatura, logística, provisões, recompensas. A essência do exército imperial estava firmemente em suas mãos.
Agora, Kalian estava começando a dar ordens diretamente ao comandante da legião. Os jovens generais não apresentaram objeções. Estavam mais dispostos a seguir o príncipe imperial, que poderia conduzi-los à vitória, do que um duque, que existia apenas em livros de contabilidade e moedas de ouro. Remon podia sentir claramente que sua bolsa de dinheiro estava sendo esvaziada aos poucos. Ele olhou para o animado Kalian, e uma sensação de inquietação se enrolou em seu coração como uma serpente venenosa. O filhote de lobo cresceu. Assim que devorar completamente a riqueza da Federação Esmeralda, a primeira garganta que ele morderá. Remon apertou sua taça de vinho, provavelmente será a minha, a do seu benfeitor. Nesse instante, a aba da barraca foi aberta violentamente. Um vento frio invadiu o ambiente, e as chamas na braseira tremeluziam descontroladamente. Um cavaleiro imperial de alta patente irrompeu no local. Ele nem sequer fez uma saudação militar, cambaleando 2 passos como se estivesse sendo perseguido por algo, antes de cair de joelhos. O que houve? Kalian ergueu o olhar, franzindo levemente a testa. A Federação enviou algum monstro novo? Mesmo que sejam 2 dragões alquímicos, eu consigo matá-los. O cavaleiro engoliu em seco, como se estivesse se obrigando a falar. Ele ajoelhou-se no chão com a voz rouca. Vossa Alteza, não é a Federação. A tenda ficou em silêncio por um instante. Vem do sudeste. O cavaleiro ergueu o olhar, com os olhos tomados de puro terror. É Luí Calvino. No instante em que aquele nome foi proferido, algo pareceu se despedaçar silenciosamente dentro da tenda militar. Último relatório urgente. Sua voz começou a tremer, mas ele ainda cerrou os dentes e terminou. Luí capturou simultaneamente o arquipélago de Avalonia e o território continental do Sacro Império Romano Germânico. A Igreja da Flor da Pena Dourada foi completamente aniquilada. O sistema de poder imperial do Império Romano Germânico foi totalmente dominado. Todos soltaram um suspiro instintivo. A voz do cavaleiro baixou, como se estivesse declarando um fato que não deveria existir na realidade. Ele matou aquele tal deus, reduzindo-o a cinzas junto com toda a ilha. Agora aquele lugar é uma terra morta. Essa notícia chocante causou um breve silêncio, e todos ficaram sem palavras. Clang! A espada orgulhosa de Kalian escorregou de seus dedos, caindo no chão com um estrondo, o som excepcionalmente estridente na tenda militar. Ele acabará de estar em pé sobre o cadáver de um pseudo-dragão alquímico, ouvindo os aplausos de seus soldados, sentindo que estava no auge daquela era. E então, alguém lhe disse. Luí havia em pouco tempo assassinado o deus da igreja, e sem qualquer cerimônia dizimaram 2 países. Essa disparidade gritante nos níveis de poder proporcionou a Kalian uma constatação extremamente cruel naquele instante. Ele era como uma criança brandindo uma espada de madeira na frente de um adulto. Ele falou baixinho, como se perguntasse aos outros e a si mesmo. Ele é verdadeiramente humano? Ninguém respondeu, porque ninguém sabia a resposta. Do outro lado da tenda militar, a reação do Duque Remon foi mais rápida do que a de qualquer outra pessoa. Seu aperto na taça de vinho tinto afrouxou no instante em que as palavras, igreja completamente aniquilada, foram proferidas. O vinho derramou, a taça escorregou e se estilhaçou no chão. O som nítido fez com que muitas pessoas olhassem para o lado. Remon, no entanto, não olhou. Sua mente já estava a 1000 por hora. Se Luí fosse forte o suficiente para fazer algo assim, então, independentemente de o Império ou a Federação Esmeralda vencerem esta guerra, haveria apenas um resultado final. Todos no tabuleiro de xadrez seriam eliminados. Pela primeira vez, Remon sentiu medo de verdade. Não o medo do fracasso, mas o medo de ser apagado da história. Seu plano original era apostar em ambos os lados, o Império e a Federação, usando logística, moedas de ouro e conexões para garantir uma distância segura, independentemente de quem vencesse. Mas agora, uma entidade que desrespeitava completamente as regras havia surgido fora do tabuleiro de xadrez. Uma entidade que estava consolidando a província do Sudeste no leste. De repente, o tempo estava se esgotando. Kalian abaixou-se para pegar sua espada. A lâmina estava fria, mas firmou sua mão novamente. O medo não o paralisou, pelo contrário, o obrigou a fazer um julgamento mais lúcido. Continuem o avanço. Ele ergueu o olhar, percorrendo todos os generais com um olhar frio e severo, como nunca antes. A Federação Esmeralda precisa ser eliminada rapidamente. Quero o dinheiro deles, as minas deles, os portos deles, os alquimistas deles e qualquer um que seja útil. Se Luí já tivesse chegado a esse ponto, sua única opção era aniquilar completamente a Federação Esmeralda antes que a outra parte voltasse sua atenção totalmente para ele. Não por glória, mas para sobreviver, para ter ao menos uma única chance de negociar no futuro. Ao mesmo tempo, o olhar de Remon também recaiu sobre a linha de batalha que penetrava profundamente no coração da Federação, conforme indicado no mapa. Sua expressão gradualmente retornou à calma, chegando a mostrar um toque de frieza. Mas essa era apenas a aparência externa após as emoções terem sido reprimidas à força. Por trás dessa breve calmaria, escondia-se um ódio que já se acumulava há muito tempo. Ele se lembrava muito bem de que, quando Luí foi para o sul para a Rocha Cinzenta, não deixou nenhum refúgio para a família Remon. A mansão foi tomada, os feudos recuperados e o brasão da família queimado. Esses ramos colaterais e parentes por afinidade que antes dependiam dele e viviam às suas custas também foram completamente expurgados. Não foi uma falha política, foi o processo de desenraizamento. E Kalian, este príncipe imperial, a quem ele próprio levará ao campo de batalha e sustentara com moedas de ouro e apoio logístico, estava agora, em meio aos aplausos da vitória, começando a dar ordens ao seu redor, a movimentar tropas e até mesmo a distribuir os espólios de guerra.
O filhote de lobo havia aprendido a morder, e a primeira coisa que quis morder foi a mão que segurava a coleira. Remon sabia muito bem que uma vez que Calian engolisse de vez a Federação Esmeralda e se apoderasse de suas riquezas, minas e sistema de alquimia, o próximo a ser expurgado seria certamente ele, o Fazedor de Reis. Então só lhe restou uma escolha. Remon pegou outra taça de vinho, com a linha ofensiva vermelho-sangue do mapa refletida na bebida. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado. Ei, quer ouvir meus novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado! Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!